Ensinamentos de Meixo Sama, Arte do Jorei, volume 1. Informações sobre tratamentos anteriormente feitos. Pergunta: antes de ministrar jorei, dependendo do caso, é bom perguntar à pessoa se já fez algum tratamento? Resposta de Meixo Sama: é bom informar-se com o paciente a respeito dos remédios que já tomou. Tem que perguntar, por exemplo, se já tomou Campô, remédio à base de ervas, e em que quantidade, pois as toxinas do Campô se solidificam lentamente, não são agudas. Outro caso especial é o das nevralgias, normalmente provocadas por remédios ocidentais, processados em laboratórios a partir de fórmulas químicas. Nos dias atuais são frequentes tais males, devido ao uso exagerado desse tipo de medicação. Também as injeções e os antissépticos estão entre os grandes causadores de nevralgias. Não é nem mesmo errado pensar que todas as doenças acompanhadas de dor são causadas por antissépticos. Entretanto, entendam bem, não é que vá doer no local onde foi colocado o remédio. Este é a causa de seu aparecimento futuro. Para maior clareza, notem que uma dor de cabeça pode ter origem num antisséptico que foi usado numa cirurgia de braço ou perna, por exemplo. A toxina da medicação usada nesse caso subiu e solidificou-se na cabeça, vindo mais tarde a provocar a dor. Para vocês comprovarem o que lhes acabei de falar, perguntem a quem se queixa de dor se já fez alguma operação. Atualmente, entre pessoas que têm dor de dente, a maioria delas já fez cirurgia de apêndice. Então, quando ministrarem jorei para tais problemas 2 ou 3 vezes e não obtiverem resultado satisfatório, a causa está no local do apêndice, para onde deve ser focalizada a luz. Outra causa da dor de dente é o antisséptico usado nas extrações e também o material empregado em obturações. Com o tempo, essas substâncias começam a apodrecer com o calor do corpo que as rejeita e quer eliminá-las. Daí o aparecimento da dor. Para impedi-la, o certo seria não usar esses produtos por ocasião do tratamento dentário. Então, se alguém algum dia entender que a causa principal da dor de dente é a operação de apêndice, terá trazido para a humanidade um grande benefício, tornando-se até merecedor de um prêmio Nobel. Calor na palma da mão ao ministrar jorei. Pergunta: ao ministrar jorei, sinto que de vez em quando a palma da minha mão esquenta. Por quê? É uma maneira pela qual o ministrante percebe onde está o mal no corpo de quem está recebendo luz? Resposta de Meixo Sama: é muito natural que vocês sintam esse calor, porque na palma da mão fica concentrado o espírito do fogo, Caço. Por isso, quanto mais esquentar, melhor. Eu também sinto muito esse calor. É comum também ouvir de quem está recebendo jorei comentários de que está tendo a sensação de algo muito quente. Quanto a perceber o mal do outro, não existe muita ligação. Geralmente, esse é um atributo de pessoas com agudíssima sensibilidade e um sexto sentido altamente desenvolvido. Todos, porém, podem desenvolver essa habilidade por meio do aprimoramento. Para tanto, precisariam dedicar-se ao jorei durante mais tempo. Não se preocupem, contudo, muito com esse aspecto. Eu também não me ligo tanto a essa questão. Não perceber nada diferente é muito normal. Sensação das máculas do outro. Pergunta: há ministrantes que dizem sentir no próprio corpo dores nos mesmos locais onde elas se manifestam nos pacientes, na hora em que estão canalizando o jorei. É possível? Resposta de Meixo Sama: primeiramente, é preciso saber que entre os seres humanos existem 2 linhas espirituais. Assim,
Há um grupo que pertence à linha lunar, dominada pela água. Esta normalmente fica turva quando usada para limpar alguma impureza. Então, as pessoas pertencentes a esse grupo podem refletir o mal do paciente. Já o outro faz parte da linha solar, dominada pelo fogo, que trabalha queimando, e quanto maiores forem as queimas, mais potencialidade terá o fogo. Neste caso, o mal do paciente nunca será refletido no ministrante. Um exemplo interessante é o do fundador de uma religião chamada PL, Perfect Liberty. Ele tratava as doenças pela água, aceitando as enfermidades dos membros para depois pedir a Deus a eliminação das máculas. Era um trabalho desgastante, por isso, à medida que foram aumentando os adeptos da PL, ele precisou preparar dezenas de outros auxiliares para que não sucumbisse ao peso de tantos problemas. Esse fato é também muito comum em outras doutrinas, quando, muitas vezes, os dirigentes não aguentam a carga e começam a sofrer muitos infortúnios. Então, é importante que quem ministra Jorei e tem essas sensações, faça a oração a Deus, pedindo que essas máculas sejam queimadas para não permanecerem no seu corpo. Bocejos. Pergunta: por que pessoas que ao receberem Jorei não bocejam, mas quando ministram em alguém começam a bocejar? Resposta de Meixo Sama: é estranho. Normalmente quem recebe é que boceja. Acho que a pergunta não está bem formulada. Não, Senhor, é assim mesmo que acontece. Resposta de Meixo Sama: ah, então esse ministrante pertence à linha lunar, dominada pela água, por isso recebe do paciente o mal. É como se a água tivesse ficado turva. Pergunta: nesses casos, a pessoa que recebe esse mal não está se prejudicando? Resposta de Meixo Sama: se for só um bocejo, não tem tanta influência, mas alguma coisa mais pesada pode prejudicá-la. Pergunta: há alguma explicação científica para esse fenômeno? Resposta de Meixo Sama: a linha lunar limpa pela água. Assim, a doença do outro passa para quem a trata e, por isso, fica também impregnado de máculas. É mais ou menos semelhante ao que acontece quando você lava a roupa. Amatsu Norito e Jorei. Pergunta: devemos rezar Amatsu Norito antes do Jorei? Resposta de Meixo Sama: depende do momento. Quando houver muitas pessoas esperando, não precisa rezar, devido ao tempo que deve ser aproveitado para ministrar Jorei. Se estiver sentindo muita necessidade, rezar somente a última parte, Kanagara, Tamatira e Matse, ou pedir silenciosamente a proteção de Deus. Manifestação de espíritos. Pergunta: havendo manifestação de um espírito, como proceder em relação ao Jorei? Resposta de Meixo Sama: quando for um espírito animal, rezar Amatsu Norito. Se o Jorei estiver sendo ministrado no templo, a prece deve ser feita diante do altar. Assim, terá o efeito de uma bomba de luz lançada contra esse espírito negativo. Em se tratando, porém, de antepassado, é melhor rezar Zengen Sandhi, por ser uma oração mais suave. Oração e Jorei ao mesmo tempo. Pergunta: há pessoas que rezam enquanto estão ministrando Jorei. É correto? Resposta de Meixo Sama: não é uma atitude certa. Quem age assim está se colocando na posição de Deus. O ministrante nunca deve esquecer de que é apenas instrumento para a canalização da luz. Invocação a Kakuryo no Okami. Pergunta: em casos de manifestação de espírito animal, tem que ser feito um pedido a Kakuryo no Okami? Resposta de Meixo Sama: não é necessário. Não tem sentido. Se for um espírito humano, aí sim, é significativo fazer um pedido a ele. Muito obrigada a todos, companhia, e uma boa noite.